tudo bom? Bom, esse é o módulo introdutório de toda essa nossa navegação para a gente entender o que é essa reestruturação postural que eu venho querendo propor dentro de um programa de performance coaching, de qualidade de vida, de aprimoramento dessa qualidade de saúde através da terapia postural, não só para pessoas, individualmente, mas também em grupos. Nossos grupos de terapia postural aí que já rolam dentro da IPETS School desde o iniciozinho de 2020. Então, dentro dessa nossa conversa aqui, desse módulo 1, eu quero apresentar para vocês, o que é essa proposta, qual é a história por trás dessa proposta e também quem sou eu, direito. Vai, que a gente ainda não se conheceu direito, então vamos começar por aí. Eu me chamo doutora Kaanda Gontijo, sou mineira de Pirapora, mas assim, o sotaque vocês vão ver uma loucura, tá? Porque eu morei já no Rio, Fortaleza, já morei no Pará, já morei em Minas, mas não na cidade que eu nasci, que foi Pirapora, foi em Pouso Alegre, lá fala porta, portão, essas coisas, sabe? E antes de vir parar aqui onde eu tô hoje, que é em San Diego, na Califórnia, no sul da Califórnia, aqui nos Estados Unidos, eu estava morando por 12 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde conheci meu marido e onde a gente, já vai para mais de 12 anos junto. Mas essa parte a gente não conta que é para não calcular muita idade, tá? Brincadeira. Mas enfim, o que aconteceu lá nesses meus 12 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Eu fiz toda a minha carreira acadêmica lá. Então, assim que eu me mudei de Fortaleza para Porto Alegre, eu entrei na faculdade de fisioterapia, onde eu entrei finalmente no mundo, que eu tanto queria desde os meus 12, 13 anos de idade. Sim, um pouco precoce, pessoa, É porque assim, eu desde os 5 anos de idade danço balé clássico e desde os 9 eu comecei a me lesionar. Então eu já contei essa história várias vezes, tem vídeos sobre ela, enfim, mas até ali os meus 11, 12 anos eu odiava médico, fisioterapeuta, assim, achava um saco, porque todos me mandavam ir nadar. E eu odiava até, assim, mergulhar, sabe, dentro da água, não sabia dar barrigada, daí eles mandavam nadar e eu tinha ranço, eu olhava pra minha mãe, me tira daqui, senão eu vou afogar essa pessoa na piscina, entendeu? Não queria, eu queria continuar dançando balé, que era minha paixão, só que eu comecei a me lesionar muito cedo. E isso me levou até esses 12 anos, com tanto ódio, tanto ranço assim, não gostar muito das fisioterapias, de convênio, essa coisa toda. Porém, coisas do destino, eu encontrei um fisioterapeuta no Rio de Janeiro, nessa época, que estava dentro da minha escola de balé, avaliando bailarinas que nem eu, para poder ajudar esses bailarinos. E a ajuda dele vinha através da fisioterapia. Ele tinha sido bailarino, continuava dançando, e estava como fisioterapeuta ali para ajudar a gente. Ali eu decidi, cara, esse homem me entende, se eu falar pra ele que eu tenho dor no Grão-Batimala quando ele vai saber o que é, ele vai me ajudar e eu vou continuar dançando, ele não vai me mandar nadar. Ali estava decidido minha carreira acadêmica. Então, pulando, lá dos 12, 13 anos até ali os meus 19, 20 anos, quando eu entrei no curso de fisioterapia do Centro Universitário Metodista IPA, eu entrei já dizendo, quero ser fisioterapeuta para tratar bailarinos. Falei isso na primeira cadeira de anatomia e aí dei de cara com Carla Brito, minha professora maravilhosa, que foi minha orientadora no final do curso, 4 anos depois, mas ali que a gente se conheceu. E ela já falou assim, amorzinho, volta aqui pra terra um pouquinho, olha só. Você tá entrando na fisioterapia e a fisioterapia tem um leque imenso. Você vai ver UTI, você vai ver cardio, você vai ver pneu, você vai ver neuro. Eu falei assim, volta um pouquinho, você falou pneu é pulmão, pulmão é catarro? Essas coisas de catarro, tem esse negócio, ela, sim, secreção. Aí eu, ai meu Deus do céu. Gente, eu não olhei. Pra mim, fisioterapia era só traumato-ortopedia e era isso. Beijo. Não tinha essas outras coisas. Então eu não olhei o currículo, enfim, aí foi uma grande surpresa. E eu precisei passar por isso tudo, dentro dos 4 anos de formação, mas foi muito interessante abrir o meu leque, como a Carla me pediu, porque ali pela metade do curso, 2 anos, depois de começar a me apaixonar pela anatomia mais ainda, a cinésio, o estudo do movimento, aquela coisa toda, eu cheguei num ponto onde a postura surgiu no meu caminho. E aí era um estágio, a Carla novamente tinha voltado a ser minha professora como supervisora,
tinha lá uma listinha, o que você quer de paciente e tal, o que você quer? Aí tinha postura, aí eu quero postura. Porque, né, todo mundo fala, bailarina tem uma postura bonita e tal. Eu quero postura. E ela assim, mozinho, volta aqui pra terra de novo. Olha só, você não fez nem a cadeira pra poder estudar, pra poder atender paciente de postura. Aí eu falei assim, tem problema não, eu antecipo, dá pra antecipar? Um pouco precoce de novo, né? Aí ela, tu é louca. Eu assim, eu sou, mas é que eu queria muito. Dá ou não dá? Ela, fui lá no mesmo dia, resolvi, voltei, tá aqui minha inscrição, tô aqui minha matrícula. Posso atender agora? Assim, calma, espera, começa a primeira cadeira, depois tu começa a atender. E aí comecei, realmente me encantei pelo mundo da postura, pelo mundo, né, de tudo que a gente acha que é correto na postura, tá tudo errado, né? Caiu por terra aquela minha ideia de que a postura da bailarina é linda, é saudável, é bonita. Não é nada saudável, pode até ser bonita para padrões estéticos X, mas assim, anatomicamente é terrível, é péssima, porque perde as curvas da coluna, esmaga tudo de uma vez, então caos, terror e aflição total, né? Então foram caindo vários tabus, assim, pra mim, e eu comecei a entender melhor que postura não era só osso, tendão, ligamento, músculo, como eu vinha aprendendo na anatomia, que eu era monitora e que era tão encantada. E aí começou a surgir perto de mim a questão mais do lado emocional, psicocomportamental, né, que influencia na nossa postura, ali já pela metade da faculdade. Foi quando eu entrei também, graças a essa minha, né, curiosidade, paixão, para dentro do projeto de extensão lá do IPA, que se chama Escola de Postura, né? Até hoje está vivo, está lá dentro, a Carla comanda ele, e eu estava nos primórdios, assim, logo que começou, talvez no segundo ano, primeiro ou segundo ano de nascimento da Escola de Postura, estava lá e comecei a atender pacientes, né, dentro da postura, escoliose, enfim, problemas de joelho, dentro desse projeto. E foi ali que eu comecei a realmente ver o quanto que eu estava apaixonada por esse lado biomecânico postural, né? Que não é só físico, linhas, métricas e tudo mais, e forças e polias e torques, mas também esse lado da emoção, do você ir lá tocar, trabalhar um peitoral de uma pessoa e a pessoa simplesmente abrir o berreiro, chorar na tua frente, e eu ficar, gente, e agora o que eu faço? Né? Ali começou, ali foi plantada a primeira semente. Depois que eu finalizei, né, a minha faculdade, 2 anos depois de entrar na escola de postura, então eu fechei os 4 anos, eu segui o meu sonho, queria ser fisioterapeuta para tratar bailarinos, né, mas trazendo esse extra da postura que surgiu, né, para dentro desse mundo. Fui para uma especialização em cinesiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança, a ESEFID. Em 1 ano e meio, né, a gente desenvolveu, junto com a professora Cláudia Candotti, o início da linha de pesquisa ali na área biomecânica em dança, né, que não tinha. O Jefferson Loss, que é o presidente da Biomec, desse grupo de estudos, ele estava trabalhando sempre muito com pilates, trabalha até hoje e tal, mas bailarinos, dançarinos, enfim, não tinha muito, e a Cláudia abraçou, né, com muito apoio do Jefferson, muito incentivo, assim, não, vai, vamos lá, acredita, vai dar certo. Me deram essa chance e ali começou, né, o desenvolvimento primeiro de um instrumento para eu poder avaliar o antes e o depois de uma intervenção que eu queria propor, em cima do que eu tinha aprendido lá no IPA, lá dentro da escola de postura, que eu já vou contar para vocês o que é. E assim, dentro desse desenvolvimento de instrumentos, eu sempre estive em contato com a clínica, né? Eu sabia o quanto que seria um horas bunda dentro de uma universidade federal, tá ali produzindo artigo, fazendo e acontecendo, mas eu bati meu pé, que eu não ia parar nem de dançar, muito menos de atender, porque a clínica era o meu maior centro e celeiro, né, de estudo, de conteúdo, enfim, era o contato com os seres humanos, né? E eu não queria jamais ser ratinho de laboratório, produzir ciência só para os ratinhos de laboratório que vão só ler inglês, só, né, qualis alto. Não, isso nunca fez sentido para mim. Então foi bem conflituoso, né? Porque a Universidade Federal, ela pede muito isso, mas foi, né? Tudo que a gente não pagou na Federal de matrícula, de cadeira, não sei o que, nós pagamos na terapia para dar uma compensada. Mas fomos, né, terminamos essa especialização e já
engatei o mestrado, terminando o mestrado já engatei o doutorado. E o mestrado e o doutorado foram sob a orientação da professora Cláudia Candotti também, e foi dentro da área de ciências do movimento humano, né? A ênfase dentro da biomecânica, dentro da postura e também da educação postural, que foi coroada com a minha tese, né, que eu defendi em 2017, dia 4 de setembro, onde eu apresentei uma intervenção que eu desenvolvi em cima desses métodos que eu fui adquirindo de estudo ao longo desses 6 anos dentro da Federal, mas também pegando de fora, de outras formações externas, uma intervenção que podia ajudar, né, os bailarinos dentro da escola do Teatro Bolshoi no Brasil, lá de Joinville, a maior escola de dança, né, de balé que a gente tem. Então foi um projeto que a gente mandou assim, não a gente tem, vamos ver o que acontece. E foi aprovado. Então foram 4 anos trabalhando lá, uma experiência incrível, e aonde eu pude, né, realizar meu sonho de me sentir e estar sendo e começar essa jornada efetiva com, né, uma bela de uma escola de respaldo atrás de mim, como fisioterapeuta de bailarinos. E aí, terminando, né, essa conclusão dessa tese, a gente conseguiu comprovar que o DTEC Prevly, que é o nome dessa intervenção, porque DTEC é desenvolvimento técnico, ou Developing Technique em inglês, Prevly, tem um V mudo ali, ele é de prevenindo lesões, né, ou Preventing Lesions. Então a gente desenvolve a técnica do bailarino ao mesmo tempo que a gente previne lesões. Ali foi o lado performance, né? Que eu estava aprimorando a performance dele, mas eu também estava melhorando nesse bailarino a prevenção, a estabilidade articular, o controle motor, a consciência postural. Então eram 4 sessões apenas, 1 mês de tratamento, 1 hora, uma vez por semana, com temas de casa, para que eles melhorassem tudo isso. E a gente fez um follow-up de 6 meses e continuamos vendo os resultados de um aprendizado que foi construído com eles dentro de um único mês, né, de intervenção de terapia efetiva. O resto era tudo com eles, era escolha deles, como tudo na vida, né? A vida é nossa, a gente escolhe o que faz com ela, então o negócio é o terapeuta, o educador conseguir pegar, convencer a criatura a fazer o que é necessário, o que é preciso, o que ele acredita que vai fazer bem para aquela criatura. Então, graças a Deus, foi um time muito legal que participou e a gente teve resultados muito efetivos, e dentro, né, desses resultados estavam, assim, sendo coroados os métodos que eu realmente acredito muito na eficácia, e que eu trabalho desde lá de 2009, quando eu me formei no IPA, que vem me acompanhando, que eu venho aprimorando e estudando cada vez mais, e que dão base para agora o que se transformou em um programa realmente, né, para pessoas réis mortais, vamos dizer assim, não só para bailarinos ou bailarinas ou artistas ou atletas ou não, é para todas as pessoas que têm o interesse de se tornarem o seu melhor. Por isso que o nome desse programa se chama Become Your Best, né? Escolhi esse nome em inglês porque já estava no plano de vir para os Estados Unidos e internacionalmente poder ajudar mais gente, que eu tenho essa megalomaníaca, né, de coisa de ideia de querer salvar o mundo. Então a gente veio pra cá 1 mês depois que eu defendi minha tese. Então 4 de setembro de 2017 eu defendi, 4 de outubro eu tava pisando no aeroporto de Los Angeles aqui, desembarcando nos Estados Unidos, pra viver uma aventura com meu marido, e cá estamos já, 2020, né, concluindo 3 anos e só indo, né, não voltamos, estamos só começando essa jornada. Então, assim, dentro do Become Your Best, o que a gente tem de conteúdo que eu recomendo muito, né, para vocês, assim, irem atrás, lerem, enfim, como base inicial de tudo. A biomecânica da coordenação motora. Coordenação motora foi um método, um conceito, um raciocínio desenvolvido por Piaget e Bézier, 2 psicomotricistas francesas, que estudaram o desenvolvimento do bebê, do ser humano, desde a barriga, saindo da barriga até a idade adulta, até a fase, né, do deambular. É incrível o trabalho delas, e esse trabalho ele embasa muitos métodos
outros famosíssimos. Então, essa é a base de tudo. Porém, o livro da coordenação motora escrito por Pierre Bézier é um livro difícil de digerir, é um livro complexo. Então, eu sempre sugiro esse daqui. É uma leitura muito gostosa. A Ângela Santos, ela digeriu, né, um pouco o livro pra gente, trouxe bem pra realidade do terapeuta de movimento, né? Seja fisioterapeuta, educador físico, professor de dança, yogi, o que for, traz uma boa noção, bastante coisa anatômica, cinesiológica, é incrível, então super recomendo, que isso daqui é a base real da coisa toda do Become Your Best. E o segundo que faz parte disso, que abraça tudo isso, é o método GDS, né? O conceito de cadeias musculares e articulares criado por Godelieve Denis Struijff, que se embasou lá em Pierre Bézier e traz muita coisa pra gente, aí sim, do psicocomportamental, que fala como que as nossas, né, atividades, sentimentos, emoções, tudo aquilo que a medicina chinesa traz pra gente, estações do ano, aquela coisa toda, né, energia, enfim, sendo algo que influencia na nossa atitude postural, na nossa leitura corporal, né? Então a gente aprende através desse método, é uma formação que leva em torno de 2 anos, ela é lá nessa formação que a gente trabalha a fundo, como ler essa postura, como entender quais são os conflitos, como ver marcas que estão ali dizendo que, olha, ali já tem algo gravado, tá enraizado, a gente precisa, né, cuidar para isso não ficar pior, ou não, aquela marca ela é flexível, a gente pode reverter, porque se ela ficar fixa, vai dar problema. Então é lindo, é poesia pura e é muito bem embasado cientificamente, tá? Os livros, eles são escritos, esse aqui é o livro de introdução, é o primeirão, tá? Onde a gente tem um resumo e a apresentação de todas as 6 cadeias musculares e articulares que a gente tem no corpo, mas também das 7 tipologias, 7 combinações que a gente pode, né, ter ali e apresentar no corpo. E fala bem sobre essa estrutura baseada na biomecânica, né? Como que essa estruturação postural se constrói de acordo com desequilíbrios biomecânicos. Então, vale muito. É isso aqui que está totalmente embasado, esse Become Your Best. Mas a gota, a cereja do bolo, aonde, né, a construção de todas as sessões de terapia postural ou de sessões de tratamento mesmo através do Become Your Best Coaching, toda ela tá aqui, ó, baseada nesse livro, que se chama A Estruturação Psicocorporal da Criança, escrito por Godelieve Denis Struijff, quando ela começou a entrar mais nesse lado psicocorporal. Ela estudou Freud, Jung, ela foi muito para esse lado, ela trouxe bastante coisa, como eu já falei, da medicina chinesa, e dentro do desenvolvimento, né, psicomotor da criança, psicocorporal, ela desenvolveu bastante trabalho com autistas também, para poder estudar e ver qual é a real efetividade de um uso, de uma sequência da onda capaz de estruturar um corpo, um ser humano, baseado naqueles 7 primeiros anos de vida, do 0 aos 7, quando a gente tem, né, esse início de construção da nossa personalidade, segundo Freud, mas também dos nossos egos e também das nossas posturas, daquilo que a gente, né, vai aprendendo ao longo da vida. Então é lindo também esse livro, é maravilhoso, e é aqui onde está toda a base da sequência da onda, que é por isso que eu falo que é uma navegação, toda essa nossa jornada de reestruturação postural, tá? Então agora só para contar para você rapidinho o que significa realmente o Become, porque se você for olhar, o Become ele tem uns pontinhos ali, né? Um ponto depois do B, um ponto depois do E, aí tem o CO um ponto, aí o M um ponto e o E um ponto, né? O que é isso? É um acrônimo, é um negócio da Vinci ali, um segredo ali. E o que está por trás disso, né? O Become em si, para mim, ele representa um toque. Você vai fazer, você como terapeuta, você é parte daquela transformação, mas é uma parte que dá só o start, você só toca. O restante, naturalmente, pela natureza, é deflagrado, acontece e você está transformando uma superfície que naturalmente vai mexer com o que está lá embaixo, com o profundo desse oceano, desse lago,
né? Então, assim, a primeira analogia que eu gosto de trazer para explicar o Become é assim, imagina um lago, tá? Um lago sem movimento, nada. Um lago ali, paradinho, você pega uma pedrinha, quando você joga, que a pedrinha cai, bem aonde ela toca, não levanta assim uma aguinha e aí faz aquelas ondas de ressonância, vão até a borda do lago. Aquilo ali tá mostrando pra gente que um toque, em um ponto, é capaz de gerar uma modificação no todo. E esse toque, ao invés de ser pedrinha, eu chamei de gota, é uma gota. Porque a gente, como terapeuta, a gente é essa gota aqui. Somos feitos do mesmo material, da mesma água que é feito esse oceano que é o paciente, que é o cliente que a gente vai ajudar. Mas nós estamos vindo para esse primeiro toque ser deflagrado nessa pessoa para ela começar o processo de mudança dela. E como que é feito esse toque? Através do B, que é a biomecânica, né? Em inglês aqui eu também uso body, né? O corpo. Mas para ficar bem para português e inglês, a gente usa o biomechanic ou biomecânica. É ali que a gente vai trabalhar, em cima disso. Nós não vamos tocar no restante. Mas é impossível mudar uma biomecânica e não mudar. Próximo. As emoções. Corpo e mente estão interligados. A mente produz sentimentos baseados no que o corpo sentiu instintivamente. Né? Alegria, tristeza, raiva e medo são emoções básicas. A gente, né, sente aqui. A gente não calcula, vou sentir medo. Não, não é racional. É mais instinto e é o corpo que reage. É um reflexo. E isso tá aqui dentro. Quando a gente começa a equilibrar, harmonizar isso aqui, naturalmente, as emoções começam a ser deflagradas, trabalhadas, encaradas e modificadas, né, para naturalmente esse processo continuar. E quando a gente mexe nas emoções, é impossível não mexer no corpo. O que é o corpo? Na cognição. A cognição é a forma como você está interpretando, muitas vezes, aquilo que você está sentindo emocionalmente. Interpretando aonde? Bem aqui, ó. Na sua mente. Então, tá vendo que até o símbolo do infinito, as torções de Piaget-Bézier, né? Que eu já falo ali sobre como estabilizar, como equilibrar as nossas articulações, é através de torções tridimensionais. Então, tá aqui o símbolo do infinito que me acompanha há tanto tempo. E é cognição ligando a mente que racionaliza aquilo que as emoções produziram instintivamente. E essa cognição faz essa ponte ininterruptamente. Porque a cognição em si vai ser, por exemplo, a forma como você encara a vida. Se você fica falando muito tempo assim, não, é uma batalha, vai ser super difícil, mas eu vou lá, eu vou vencer essa batalha, não sei o quê. O que essa fala cognitivamente está dizendo para o teu subconsciente? Que você encara lá dentro da sua mente que a vida é uma guerra. Que é uma batalha, né? Você vai vencer aquela coisa, só que tem um problema. A guerra geralmente tem um lado que ganha e um lado que perde. Geralmente o lado que perde morre. Só que essa guerra você tá travando com você. Aí você vai pra guerra, você vai ganhar. Mas também vai morrer, vai machucar, vai doer. Então não é bom pra gente que cognitivamente a gente fique reproduzindo isso, porque vai alimentar o subconsciente. É bom que a gente fala, não, vai ser algo que vai exigir mais trabalho de mim, mas que eu vou conseguir superar, eu vou conseguir chegar lá e eu vou concluir o meu objetivo. Não teve guerra, não teve luta, não teve sangramento, não teve porrada, não teve encarar ninguém. Viu como muda? E só nessa fala a gente vai mudando o cognitivo. Então, naturalmente isso é trabalhado, isso é percebido pela pessoa, isso é inserido dentro desse processo. Muito através do GDS. E a última, né, que é Become, o E, que tá lá no final, a última, vamos dizer, onda que envolve, né, tudo isso aqui, que o corpo é só o centro, é só a porta de entrada, é só o portal de Nárnia, vocês estão percebendo, né? Então, assim, o E pode ser energia como pode ser espírito. É o que envolve a gente como um todo, é o que nos mantém vivos, é o que nos faz acordar todo dia e vamos lá, vamos fazer alguma coisa. E isso
é o que nos nutre. Naturalmente, você mudando o corpo aqui, você muda a sua energia. Você muda a sua motivação energética, a sua nutrição, sua gasolina que te abastece, que te deixa bem. Então isso tudo a gente trabalha dentro da onda. Que onda? A onda de Godelieve Denise Struif, que agora eu vou desenhar para vocês aqui, explicar um pouquinho melhor, mais ou menos as etapas que a gente vai trabalhar e que a gente, vai explorar mais nos próximos módulos. Mas como introdução, só pra gente, já ter em mente o que vai acontecer, essa onda, ela tá baseada no desenvolvimento do ser humano. Então aqui, vamos dizer, daqui pra cá, vida intrauterina, barriga da mãe. A partir daqui, a gente começa o nosso caminho de vida. E aqui, assim, nossos 7 anos. Então vai do 0 aos 7 anos esse caminho a ser percorrido para a gente estruturar a nossa personalidade, mas também o nosso psicocorporal, essa nossa relação com tudo que a gente está vivenciando e tal, e vivendo no corpo, tanto mente quanto corpo, que são indissociáveis também, né? Se a gente começa a perceber, a olhar para trás, quando a gente nasce, a primeira postura que se monta, que se forma no nosso corpo é a postura fetal, concorda comigo? Olha lá. A gente fica enroladinho. Quanto tempo, que a gente fica ali enrolado? Quanto tempo que a gente fica super fechadinho, com aquela coisa assim de a gente só dorme empacotadinho? Essa postura, dentro dessa nossa constituição psicocorporal, ela representa o olhar para o umbigo. É necessário que a gente conecte com esse nosso umbigo, é necessário que a gente se reconheça que a gente não tem mais o cordão umbilical ali naquele umbigo. Nós somos um ser humano à parte da nossa mãe. Mas a gente precisa dessa atenção maternal, não precisa vir da mãe ou do pai, enfim, pode ser de quem for, mas dessa atenção, esse cuidado, esse limite que a mãe que protege, que o arquétipo em si, que dá conta de dizer, não, olha só, você é um ser humano. Se você sair, se você for além, você vai se machucar. Então você precisa aprender a se cuidar, a olhar para si. Então os limites que a gente precisa receber até os 3 anos de idade, mais ou menos, é pra gente poder entender isso, que se a gente for além, a gente vai se machucar. Então é bom que a gente esteja entendendo quem somos. É a fase do eu sou. E que precisa ser bem construída pra gente estruturar a nossa cadeia anteromediana pelo método GDS, é o nosso AM, anteromediana, mas que por minha conta e risco coloco como amor próprio, A gente reconhecer que o amor dá limite, o amor fala não, calma, olha só, protege, o amor diz não, mais do que sim, Por causa dessa noção de proteção. Se vocês pararem para pensar, dentro da medicina chinesa, o AM, ele está relacionado ao elemento terra. E o elemento de ação, de sair, de extrapolar os limites, é a água. Agora pensa comigo, a água quando tá, naquela praia continental, aquela coisa assim, sem desenho na costa, não é mar aberto, Aquela coisa, subiu a maré, invade a cidade, sai, volta, quem leva tudo. É uma água sem controle, mais violenta, Agora vai numa Baía de Guanabara, vai assim num negócio, uma baía desenhada, a água não é mais calma, não é mais tranquila? A terra que abraça o mar tem carinho ao mar, acalma, e aí o mar se acalma. Não é lindo? GDS traz tudo isso pra gente. Então, como não é curso de GDS, eu tô trazendo pincelada. Depois vocês vão tudo fazer lá a formação e me conta, tá? Porque eu adoro. Já fiz só o módulo de introdução, já fui 4 vezes. Amo de paixão. Então, assim, até os 3 anos de idade, a gente precisa dessa nutrida nessa cadeia que vai fazer a gente olhar para o umbigo. Quem é que faz a gente olhar para o umbigo? Basicamente, nosso abdominal, Não é abdominal de academia, não. Abdominal redondinho ali, muita coisa do Pilates, muita coisa do Pilates a gente vai ver no Become Your Best, funcionando pra gente poder, arredondar, buscar a posição fetal. Então tá aqui, vamos dizer, como base desse nosso raciocínio, o nosso abdominal. Ele que precisa ser estimulado corporalmente, biomecanicamente falando, pra gente, ter esse primeiro contato aqui de estruturação. Na segunda etapa, dos 3, 4, até mais ou menos os 5 anos de idade,
é quando essa criança, ela começa a descobrir onde ela quer ir, onde ela quer chegar. E a gente vê criancinhas de 3 a 5 anos, tudo vestido de Frozen, de Spider-Man, tudo assim, eu quero ser não sei o quê, eu quero ser médico quando eu crescer, eu quero ser aquilo. É a etapa do sonho, do lúdico, né? Do onde eu quero ser. Agora que eu tô mais segura de quem eu sou, quem eu quero ser? Onde eu quero chegar? Aí a onda começa a subir, né? Assim no mar, a onda começa a subir, a ganhar tamanho, a ganhar altura, para que um dia, depois que ela ganhou essa altura, ela, vá à ação. Aqui, nessa ação, é quando a gente fala que a gente vai ao infinito e além. A gente tá indo, pulando, finalizando um ciclo, uma onda. Porque aqui a gente planeja, aqui a gente tá sonhando onde é que a gente quer chegar. E aqui a gente executa. Quem é que dentro do GDS vai ajudar a gente a sonhar, a criar ideias, a ter essa... é lá que eu quero ir. A parte lúdica da vida. É o PA, a cadeia póstero-anterior. Cadeia que nos verticaliza, que nos inspira. Inspirei, retifiquei minha coluna. Soltei o ar, voltei, amoleci, adaptei. Aí é o AP. Calma, pira muito não. Guarda que é o PA, póstero-anterior, é a que vai me levar pra cima. E quem me leva pra cima, como base biomecânica, só pra gente aqui assim, né, nesse módulo ter uma noção, aqui eu falei que era abdominal, aqui quadríceps, que é, né, o protetor ali do joelho, que vai fazer a maior mola do corpo, que é o joelho, nos impulsionar cada vez mais alto onde a gente quiser e também amortecer, né, porque dependendo da queda, dependendo de onde a gente vai, a queda vai ser maior. Então é muito importante a gente ter essa noção, que o quadríceps ele vai sempre precisar ser trabalhado com essa mola. É importante isso, tá? E depois disso, quando a gente vai pro infinito e além, pensa no seguinte, lembra do surfista? Surfista quando tá surfando, se ele perde esse timing, a hora certa da crista da onda, ele pode cair da onda, a onda pode quebrar na cabeça dele, ou ele perde, ele fica pra trás. Ele não surfa aquela onda. Então esse momentinho aqui, pessoal, não leva tempo não. Esse momentinho aqui, ó, pá, ligeiro. É tipo, executa a ação, tudo que tu planejou. Um bom plano gera uma execução tranquila. Agora, quando não planejou, não sabia nem o que é que queria e vai executar, aí é caixote. Aí é porrada, aí engole areia, aí entrega pra Iemanjá até que uma hora chega na praia, entendeu? É complicado. Então aqui quem tá fazendo esse trabalho de ação pelas cadeias musculares é o PM, cadeia póstero-mediana. Por minha conta e risco eu digo que é o policial militar. Aqui eu não falei, mas o PA, como a gente cria, né, sonha de que a gente quer ir e tal, são pensamentos adversos. A gente tem muitos pensamentos adversos. E aqui PM é policial militar, é o soldado, é o arquétipo do guerreiro que vai lá executar tudo que você planejou. Só que ele executa, marcado. Então essa fasezinha aqui dos 5, 6, 7 anos, quando a gente for estimular isso ou estruturar isso daqui, não dá pra ficar muito tempo aqui não, hein? Tem que ser, ligeiro. E dentro desse crescimento, existe sempre um retorno. A gente precisa voltar. Olha pro surfista de novo. Ele surfando, ele volta, ele se agacha na onda. Ele tá lá nadando, ele tá ali, PMzão, batendo continência, nadou, entrou pra dentro da onda, ele agacha, ele vai aqui, surfando. Ele precisa das molas, mas ele precisa principalmente se enrolar. E o enrolar é nada mais, nada menos do que voltar pra base, fechar pra balanço, olhar e entender assim, o que eu fiz aqui nessa onda? Será que eu tomei muita porrada? Será que eu planejei direito? Será que eu estava indo de acordo com o que eu queria ou com o que os outros me disseram que era para eu fazer? Eu vou fazer a mesma onda, que aqui continua, pessoal. Aqui a vida não para, não. Aqui nós vamos ter outra onda. E assim é a vida. E é necessário respeitar esse movimento de fechamento, esse fechar para balanço, essa análise, essa celebração de um ciclo que se encerrou, vamos dizer, entendimento e aceitação, acolhimento de que isso agora é parte de você. E não rejeição, não simplesmente, não, beleza, e agora? Qual é o próximo? Qual a gente vai?
peraí, calma. A gente pode fazer diferente, ou até melhor, ou completamente oposto do que a gente fez. Mas é necessário um período de análise, de fechar, de olhar de novo para o umbigo e ver quem eu me tornei depois disso tudo, quem eu sou agora. Porque aqui eu estava construindo o meu primeiro eu sou. Só que o que acontece? Muitas pessoas, todos nós, nesse período de 7 anos iniciais da nossa vida, a gente passou por perrengues durante, né, esse desenvolvimento. Tem gente que não teve um arquétipo maternal ali presente para poder nutrir esse AM. Tem gente que não teve muito estímulo, né, lúdico, não tinha criatividade. Para, querido, vai trabalhar desde cedo, vambora. Não, para com isso. Então não teve esse nutrir o sonho, nutrir a luz. Era tudo aqui, vai, faz porque tem que sobreviver. E isso gera marcas, gera estruturações dessa personalidade, desse psicocorporal que vão estourar lá na zona, lá na frente, lá na adolescência, lá na fase adulta, e que nós, como terapeutas corporais, não temos, não faz parte do nosso escopo profissional voltar aqui, fazer uma regressão, fazer a imersão com a pessoa e falar assim, então a sua mãe ela não te colocava no berço, perdoa ela, né? Ela não estava fazendo o que ela podia. A gente não é psicólogo. Não dá pra gente vir aqui, voltar e tapar esse buraco e ressignificar esse momento, esse gap que a pessoa teve. Mas é possível, através da terapia corporal, estimulando esse AM, seguido da estimulação desse APA, seguido da estimulação desse PM, fechando essa estimulação em AM, começar a dizer para essa pessoa que, independente do que ela viveu aqui para trás, ela consegue olhar para o próprio umbigo. Ela tem força para pular alto, ela consegue executar uma tarefa dinamicamente, precisamente, ela consegue ficar em cima de uma bola de yoga grande, na posição fetal, sem as mãos, se equilibrando ali, ó, só com o quadril. Ela é capaz de contar só com a força dela para se sustentar enquanto o mundo embaixo dela tá, ó, terremoto caindo aos pedaços, mas ela consegue se agarrar na árvore e se proteger e se salvar. Isso, gente, essa vivência muda completamente tudo lá para trás. De uma forma, como o Become, eu tô mexendo na biomecânica, mas eu tô mudando tudo isso que tá ali embaixo daquela superfície, daquela água que eu tô mexendo. Então, é um processo de transformação, por isso, né, que eu coloquei isso como um processo de coaching mesmo, um coaching de performance, um coaching de qualidade de vida, que tem um período. O período são 3 meses quando a pessoa tá comigo, né, diretamente. São 3 meses em que, no primeiro mês, eu vou trabalhar com a terapia manual para reorganizar as tensões musculares dela. Então, eu vou em 3 sessões começar ou no pescoço, ou no quadril, ou na base, nos pés, e espalhar para o corpo essa reestruturação miofacial, com todo o conhecimento que eu adquiri dentro da fisioterapia e do método GDS. Faço essa reestruturação e daí é com a pessoa. Aí, a partir da 4ª sessão, que é a última do primeiro mês, já entram os alongamentos, a lemniscata, a sequência de alongamentos que a gente lá na frente vai entender do porquê que ela precisa entrar antes e depois de uma sequência do Become Your Best. Qual que é a sequência do Become Your Best, Kaanda? Ativa a AM primeiro, ativa a PA, ativa a PM rapidinho e volta pro AM. Essa é a sequência, esse é o segredo por trás do Become Your Best. Como que a gente vai fazer isso? Vamos estudar, vamos descobrir, vamos sentir, vamos experimentar, fica tranquilo. Mas isso aqui é só para acordar os neurônios e dar essa primeira noção do que é que a gente vai estar trabalhando ao longo desse aprendizado, dessa construção desse novo saber. E dentro desse processo, dentro do Become Your Best, após o primeiro mês, né, acontecer, o segundo e o terceiro é só movimento. A gente, né, no segundo, eu vou trabalhar muito a estruturação de base, movimentos básicos, ensinar essa pessoa a construir. Lá na frente, quando a gente for construir as ondas, eu vou explicar melhor tudo isso. Mas a gente, no primeiro mês de movimento, que seria o segundo do programa, a gente está construindo essa atividade muscular, esse controle motor. E no último, aí entra a coordenação motora mesmo. Aí entra o mesmo trabalho que a gente vinha fazendo no segundo mês. Lá no terceiro a gente vai colocar bozu, cama elástica, bola, olho fechado, ponta cabeça, o que for. Mas
sempre seguindo essa ordem, para poder ir pela repetição, dizendo para a pessoa, você consegue viver uma onda equilibrada sem tomar um caixote, você consegue passar por ciclos na sua vida sem tomar, né, sem perder os dentes, sem cair, sem se afogar, e a gente vai, num processo de repetição, mostrando para essa pessoa que ela é capaz de viver e navegar nas ondas que a vida vai trazer para ela sem se machucar. Que esse é o grande pedido, vamos dizer assim, da Godelieve. Eu acho lindo, né? O processo GDS em si tem como objetivo ajudar, ensinar aos pacientes, aos clientes a navegarem nas ondas da vida, sem se machucarem. Porque a gente acredita dentro do método que o melhor paciente, o melhor terapeuta para um paciente é ele mesmo. Ele só precisa saber qual é o caso dele e o que ele tem que fazer. E a gente que estudou vai lá só dar aquela gota de conhecimento, de autoconhecimento, para ele poder mergulhar no oceano dele e viver toda a riqueza que existe ali dentro. Marinha, aquática, enfim. É um navegar muito gostoso quando você começa a aprender a reconhecer que, opa, o momento não tá para sair de casa, para ir embora, para não sei o que, é quarentena, eu preciso ficar aqui, preciso resolver minha casa, preciso arrumar a bagunça aqui dentro. A saída é para dentro, amorzinho. Então, se você continuar aqui nessa fase que o mundo te colocou, nessa postura, você vai ficar tomando água, tomando caixote, lembra? Caiu, ó, vai dar problema. Então, aceita, o famoso aceita que dói menos, trabalha, acolhe o momento e vive isso de uma forma mais harmônica que você vai se machucar menos, vai ter menos dor. Vai criar menos câncer também, né? Que a gente tem muito da medicina chinesa, isso não guarda que dá câncer. Então, vamos trabalhar em cima disso. E a última coisa que eu queria trazer nesse módulo de introdução é o seguinte, que, né, depois que eu me mudei pra cá, em 2017, que já agora fez 3 anos em 2020, eu abri a iPads School em abril desse ano de 2020 e eu estava, né, começando um novo ciclo, pegando tudo que eu vivi e agora passando adiante. E diante da necessidade também da quarentena, de atender mais pessoas e de poder ajudar mais pessoas a conseguirem aceitar esse momento que foi tão difícil, está sendo muito difícil, eu comecei a desenvolver esses grupos de terapia postural além dos atendimentos individuais. E comecei a aplicar as sequências de onda dentro desses grupos de terapia e os resultados estão sendo maravilhosos. Então, mais uma vez, não é necessário nem que a gente toque com a mão no ser humano para promover mudanças profundas, reestruturações extremamente profundas e que fazem toda a diferença no lidar no dia a dia, na qualidade de vida dessas pessoas. Os feedbacks são impressionantes, emocionantes e mexem muito comigo e têm me incentivado cada vez mais a vamos lá construir mais terapeutas posturais, vamos passar um pouco disso, vamos, né, abrir um pouco mais isso e achar, né, pessoas pra gente dar o braço e vamos lá, vamos espalhar mais saúde para o mundo. Então, por isso que eu estou desenvolvendo esse curso, desenvolvendo, né, esses workshops, desenvolvendo esses módulos pra gente poder construir esse caminho com mais pessoas e ajudar elas a se tornarem o seu melhor, a become their best. Né? E por isso que a gente está aqui finalizando uma onda e começando uma nova para a gente aprender como reestruturar essa postura através do movimento, através desse raciocínio todo que eu quero passar para vocês nos próximos módulos. Muita prática, muita vivência, muitos encontros, mas que vão fazer vocês sentirem na pele a emoção, que esse é o meu maior, assim, ó, farol. Só faz sentido se a gente sentir. Não dá. Pra mim, infelizmente, não fecha, não tem lógica. Se eu não sentir, como é que eu vou poder falar de alguma coisa? Como é que eu vou poder opinar sobre uma coisa que eu não vivi? Então, fazer sentido pra mim é através do sentido. Então, eu quero fazer vocês sentirem algumas coisas pra vivenciarem a experiência e ficar mais fácil de entender daqui a pouco que um cliente, um paciente vai retornar para vocês, vai dizer e vocês saberem inclusive como acolher melhor
a gente vai trabalhar tudo isso em cada um de nós. Porque, né? A vida é nossa. Se a gente quer become our best, é nosso best. Não, ninguém vai fazer isso pela gente. Então, mãos à obra, mãos à navegação. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e a gente vai, né, explorar isso juntos daqui pra frente. Esse era o módulo de introdução que eu queria, né, passar para vocês essa base, mas não se preocupe, isso aqui eu reviso no próximo módulo, a gente vai falando e a gente vai se encontrando e tirando dúvidas e sempre, tijolinho por tijolinho, construir um conhecimento juntos, através da troca, que é o que mais enriquece todo esse trabalho, tá bem? Beijo e até o próximo módulo!